Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. No setor de leite, produtor se reinventa e investe em tecnologia para aumentar a produção durante o período de crise. A gente está crescendo, inovando. Para muitos é empecilho, para nós é uma oportunidade. E a China aprova uma nova lei de segurança para Hong Kong. O governo norte-americano diz que estuda sanções em retaliação à atitude do país asiático. Nesta edição, você vai saber como a tensão geopolítica afeta o mercado agrícola. E mais, em meio à pandemia da Covid-19, o Porto de Santos registrou recorde de movimentação de carga em 2020. Você vai ver também que o Ministério da Agricultura lançou um programa nacional de bioinsumos para estimular o uso de produtos biológicos. Tem tudo isso e tem muito mais na edição de Mercado e Companhia que já está no ar. E apesar da alta do câmbio hoje, no acumulado da semana, a moeda norte-americana registra baixa de 2%. Segundo o analista de mercado, Carlos Cogo, o principal responsável pela queda nos preços da soja foi justamente o câmbio. No Porto de Paranaguá, o recuo chegou a 8,9% na segunda quinzena do mês de maio. Vamos ver. Os preços da soja aqui no Brasil tiveram uma baixa bastante acentuada nesses últimos dias de maio, né? A média do preço no Porto de Paranaguá, ela recuou de 116,27 centavos no dia 14 de maio para 105,89 nessa última cotação de ontem. Isso é uma queda acumulada de 8,9%. Basicamente isso está calcado na revalorização do real. A cotação em dólar no Porto na verdade não mudou, ela saiu de 19 dólares e 90 centavos por saca de 60 quilos em Paranaguá para 20 dólares. Nós tivemos uma variação muito pequena em dólar. Na verdade, realmente o câmbio aí é o responsável pela queda de cotação. Para o produtor da região sul, por exemplo, e na maior parte das regiões, a queda média foi de R$ 7,00 por saca de 60 quilos. Os prêmios subiram um pouco, compensando parcialmente essas perdas. E em meio à crescente tensão entre Washington e Pequim, o governo chinês aprovou hoje uma resolução que autoriza a criação de uma nova lei de segurança nacional para Hong Kong. Com a decisão, o secretário de Comércio dos Estados Unidos declarou que o país já estuda possíveis sanções em retaliação à atitude do país asiático. O parlamento chinês aprovou hoje a resolução que autoriza o Comitê Permanente a elaborar uma nova lei de segurança nacional para Hong Kong. A medida foi aprovada por 2.878 votos a favor, 1 contra e 6 abstenções. O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, disse que a nova lei de segurança visa garantir a estabilidade do território a longo prazo. A decisão de Pequim ocorre após o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmar no Congresso do país que Hong Kong não dispõe mais de autonomia em relação à China, o que pode retirar do território o status comercial e financeiro preferencial que tinha sob a legislação americana há 23 anos. A aprovação da resolução acirrou a tensão entre Pequim e Washington. Segundo declaração do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, a Fox Business, o presidente Donald Trump já estuda possíveis sanções em retaliação à atitude da China. No mercado agrícola, a soja operou no campo negativo durante a manhã, diante das incertezas geopolíticas entre as duas potências. Para o diretor da Simconsult, Leone Severo, a tensão entre China e Estados Unidos pode levar a uma ruptura nas relações comerciais entre os países, o que seria favorável para o mercado brasileiro. Vamos à análise ao vivo com Leone Severo, que fala conosco. Boa tarde, Leones. Qual é o cenário hoje? Há expectativa de uma ruptura naquela situação de acordo entre China e Estados Unidos para amenizar a tensão da guerra comercial ou, pelo contrário, a tensão só vai aumentar de agora em diante? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Na verdade, já ficou mais ameno o clima porque o Trump e os Estados Unidos ameaçaram a China, reforçaram o seu esquadrão naval no Mar do Sul da China, mas ficou por aí. O Trump já perdeu muito do seu poder de enfrentar a China, porque ele está muito atrás do Biden, está 8 pontos atrás, em todos os sentidos. Por exemplo, na saúde está 17%
10% atrás, e o coronavírus está 9% atrás, da guerra com a China está 6% atrás, ele só está na frente do Biden na economia com 3%, então ele perdeu muito a força de manobra. Ele fez todas essas ameaças, mas acho que não vai acontecer nada por enquanto, porque a China está comprando muito produto americano, tem comprado muitos navios de soja, sorgo, milho, trigo, agora procurando, etanol, carne suína. Então, o setor produtivo agrícola do agronegócio americano não iria permitir que ele fizesse outro estrago nessas relações, não é? Porque os Estados Unidos precisam da China e a China precisa dos Estados Unidos. Então, já amenizou hoje, já se acalmou, as ameaças foram bastante fortes, mas não tem como implementar assim, uma ruptura neste momento. Para responder a pergunta, você trouxe alguns elementos da disputa da presidência da República dos Estados Unidos, um dos principais fatos políticos do mundo em 2020, e citou dados de pesquisa, né, Leones? Pesquisas que você citou que apontam Biden à frente em alguns critérios de Donald Trump. Mas foram essas mesmas pesquisas que há 4 anos atrás mostravam a Hillary como preferência de todos os americanos, e a gente viu o resultado completamente diferente. Você acha que dá para guiar as decisões de negócio com base nesses dados? Essa pesquisa é da Fox News, né? Mas realmente, no ano passado aconteceu isso, mas a economia americana vive em extrema dificuldade. Esse negócio com a China é muito importante. Provavelmente, a não ser que ele cometa um desatino e ele ofereça essa ruptura, né? Porque ele está dizendo que já o acordo já não interessa mais a ele. Não interessa mais a ele, mas interessa ao povo americano, principalmente o campo americano, não é? Pois é, a guerra comercial piorou a situação financeira dos norte-americanos. A gente vê a confiança dos norte-americanos, um dos mais baixos patamares em 3 anos. Eu estou falando na área agrícola. Agora, no bolso, poucos sentiram os efeitos porque os subsídios agrícolas dos Estados Unidos aumentaram bastante, não é? Aumentaram. É o terceiro ano, soma nesses 3 anos 44 bilhões de dólares. Mas eles não podem sustentar essa condição. O primeiro ano foi a guerra com a China, depois foi as enchentes, e agora o coronavírus, né? Então, por exemplo, se ganhar o Biden os democratas, o Biden, são completamente avessos a subsídios altíssimos aqui para a agricultura, né? Tanto é que o Obama praticamente tirou quase todos os subsídios. Então, nós temos que reparar o seguinte, que quando acabar esses subsídios, o preço da soja pode ganhar novos patamares, porque mesmo com esses subsídios, os produtores americanos ainda estão no prejuízo. Vou tentar, então, deixar a mensagem que você está trazendo aqui para a nossa audiência e você me corrija se eu tiver entendido errado. Você está dizendo que para a gente entender o cenário futuro de guerra comercial e potenciais melhoras para o preço no Brasil, a depender de uma demanda adicional da China, a gente vai ter que esperar o resultado das eleições norte-americanas no final desse ano. Se ganhar republicano, o cenário com a China é um, se ganhar democrata é outro? Essa é a mensagem? Essa é uma das mensagens, mas a principal mensagem é que o Brasil é protagonista, é muito favorecido com os negócios da soja, é praticamente o dono do mercado internacional e não vai fazer nenhuma diferença para nós aqui. Não tem problema nenhum. Se nós formos produzir 130, 140 milhões de toneladas, haverá comprador. Okay. O Brasil é extremamente competitivo, tem diferença de frete oceânico, tem diferença de qualidade e nós somos o número 1 do mundo. Bom, eu lembro aqui, para a gente encerrar, que alguns dias a gente comentou do efeito do câmbio no preço da soja. O que eu gostaria de saber qual é a tendência para o preço da soja. Há pouco a gente viu que o dólar acumulou perdas ao redor de 8% nos últimos dias e vimos também uma queda em algumas regiões de até R$ 7,00 por saca no preço da soja. O fator câmbio vai continuar pesando ou não? Você acha que vai ter firmeza para preço independente de queda do dólar? Não, o Chicago vai subir porque os americanos estão agora vendendo muito para a China e isso, naturalmente, que suporta um pouco melhor os preços da Bolsa de Chicago. Mas o real aqui também segue uma situação bastante difícil e pode voltar a novas desvalorizações, até porque o yuan chinês também apresenta uma desvalorização bastante forte nesses dias e isso pode contaminar o real aqui no Brasil, assim como outras moedas internacionais também estão em queda perante o dólar. Tá certo. Leone Severo, obrigada pela presença. Uma boa tarde para você, bom trabalho. Obrigado a todos.
Obrigada a você. O Porto de Santos recebe 25%, cerca de 25% de todos os fertilizantes que entram no Brasil. E como medida de prevenção para o novo coronavírus e para garantir a logística no porto, a equipe está trabalhando com 85% da mão de obra. É hora da gente saber como essa rotina alterada em função da pandemia afeta a logística nesse que é um dos principais portos do Brasil. Para essa conversa, eu recebo agora o Fernando Biral, que é o presidente do Porto de Santos, e conta para a gente como é que está a entrada, por exemplo, de fertilizantes. Todos queremos saber se há algum entrave na logística ou se os trabalhos estão fluindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Boa tarde. Nós tivemos um quadrimestre aqui em Santos muito proveitoso, tivemos a maior movimentação da história, estamos batendo recordes. Então, apesar do Covid, aqui seguimos num ritmo bastante acelerado a garantir as exportações e as importações, no caso aí de fertilizantes, que tiveram um crescimento de 21%. 21%. Quer dizer que, desculpa, eu gostaria de saber, 21% quer dizer que nós estamos agora no final de maio, está acima do que estava em maio do ano passado. 21% a mais do fertilizante que precisa ser internalizado já entrou, é isso? Estamos acelerados. Exato. Esse crescimento foi em relação a esse quadrimestre, né, de 2020 em relação ao de 2019. Então, houve sim, a nossa estatística ela é mensal, né? Então, o fechamento de abril indicou que até no acumulado do ano tivemos aí esse crescimento bastante significativo e importante aí para o agronegócio. A que se deve esse avanço na entrada de fertilizantes com um ritmo antecipado e acima da média do que você observa em relação ao ano passado? Nós conversamos muito com as trading, né? Eles possuem terminais aqui em Santos e muito do que eles têm falado, além de ter uma safra recorde, né? E além do clima ter ajudado, mas o que se percebe é que ano a ano o agronegócio vem batendo, né, recordes de produção, é o setor mais dinâmico e competitivo da nossa economia e tudo aponta para um crescimento contínuo aí e linear que nós teremos. Então, eu espero que também no próximo ano a gente venha bater novos recordes. A nossa expectativa é que o agronegócio continue crescendo e nós estamos nos preparando para isso. Estamos fazendo uma série de leilões, né? Temos um agora em agosto agendado para celulose, também teve um crescimento aí de 30%, e nós esperamos aí viabilizar e reduzir o custo do Brasil na logística portuária. Muito bem, agora diga para a gente, o Brasil é considerado um dos epicentros da Covid-19 na América Latina. Isso de alguma maneira dificulta o trabalho de você, seja para o recebimento dessas cargas, seja para o envio de novas cargas? Há algum navio em quarentena? Qual é o retrato hoje desse cenário no nosso trabalho aí no Porto? Nós temos, desde março, né, nós estamos enfrentando o Covid, a pandemia. Enfrentamos situações cotidianas, sempre temos aí 2 navios entrando em quarentena, isso já virou até uma situação rotineira aqui. Nós temos protocolos da Anvisa e tomamos uma série de precauções, foram mais de 20 ações que foram implementadas, desde instalação de equipamentos para que os nossos funcionários, né, e os funcionários dos terminais eles possam lavar as mãos, fazer a desinfecção com álcool gel, utilização de EPIs, enfim, uma série de medidas elas foram implantadas para a gente garantir a segurança. Tivemos poucos casos aqui entre os nossos funcionários, temos somente 11 casos confirmados desde o início e mantivemos aí cerca de 15% dos funcionários afastados, que são aqueles funcionários que pertencem ao grupo de risco, com comorbidades, com doenças pré-existentes. Mas conseguimos aí manter o ritmo de trabalhos, um pouco de hora extra, algumas atividades que foram simplificadas, mas a gente está conseguindo dar vazão a toda essa produção e o movimento todo, né?
Fernando, você disse então que foram confirmados 11 casos de Covid-19 entre funcionários do Porto. O Porto continua operando com mais medidas de segurança e higiene e ainda teve um dos melhores resultados da história nos 4 primeiros meses deste ano. Existe no seu radar algum risco que faria o Porto fechar ou diminuir muito o ritmo das atividades? Isso nos interessa para a gente ter uma previsibilidade, porque o agro começa a fazer o plantio da próxima safra logo em seguida. Então, não, assim, lembrando que nós temos 1.250 funcionários, então são 11 casos em 1.250. A gente considera que isso é um dado positivo, né? Apesar, nossa intenção é que não tivesse nenhum caso, mas isso é quase impossível. Mas, assim, a gente afasta qualquer risco de parada ou de prejuízo operacional. Nossa intenção aqui é tentar buscar mais um recorde esse ano, a gente não vai parar, temos todas as condições, planos de contingência, então o produtor rural pode ficar tranquilo, pode fazer sua importação, pode fazer a sua compra de insumos, de fertilizantes, defensivos e no que depender do porto não vai ter nenhum problema, no que depender da cadeia logística, não vai ter nenhum problema. A mensagem que você está dizendo para a nossa audiência é que o Porto de Santos não vai parar, é isto? O porto não para. Ok. O agro também não. Fernando, obrigada pela sua presença, obrigada por estarem fazendo um trabalho que ajuda o agronegócio a prosperar e continuar com o dinamismo que vai contribuir para a economia brasileira se recuperar mais brevemente. Bom trabalho e volte sempre. Obrigado. A você também, a gente agradece. E já no setor de leite, a gente quer trazer aqui uma história de um produtor que decidiu aumentar os investimentos em tecnologia agora, no período da pandemia, no período de crise. Ele tem a perspectiva de dobrar a produção até o fim do ano. Esse caso de sucesso foi assunto da transmissão do Rural News de ontem e a gente separou para você observar como pensa esse produtor de leite neste momento. O produtor de leite, Ezequiel Nólio, afirmou encontrar oportunidade durante o período de crise. Esse momento de crise para nós está sendo enfrentado como uma oportunidade para se reinventar, né? Em épocas de crise, cria. É o que a gente está fazendo. Está se especializando, está aumentando a produção. Até o final do ano, nossa produção praticamente dobra. Passaremos a produzir de 5 a 6 mil litros de leite por dia. Tá? A gente está aumentando o pavilhão para acomodar as vacas secas, as vacas pré-parto. Vamos ter a maternidade, e o maternal 1 e o maternal 2, onde esses bezerros passarão a ser alimentados pelas máquinas e não mais necessitam dos seres humanos. E mesmo diante de um cenário de alta dos custos, o produtor dá a dica: reduzir a compra de insumos não é uma boa alternativa. Se os insumos sobem, não adianta você reduzir a ração, enfim, silagem, outras coisas. Isso vai impactar a longo prazo, principalmente para você voltar a ter os patamares de alta produção. Né? Sem contar que você vai perder o pico da produção da vaca. Né? Ela não vai mais voltar a ter o pico. Passou a oportunidade e tu perdeu. Só a próxima adaptação. Então, a gente, mesmo com os custos elevados, não acaba reduzindo nada de ração, insumos, nada, para conseguir uma produção elevada e conseguir, sim, ter bons resultados no final do mês. Já para a indústria, o gerenciamento da propriedade deve ser uma prioridade do produtor. E, além disso, ele deve ficar atento à qualidade do leite produzido. A gente consegue hoje fazer uma certa leitura que aqueles produtores que estão hoje abaixo dos 400, 500 litros dia têm uma dificuldade maior, né? Normalmente, o gerenciamento dessas propriedades também é fundamental para ele ficar na atividade. O produtor tem que saber a qualidade do seu produto para negociar com a indústria também. Né? Ele sabe que um leite com menor contagem bacteriana, com maior gordura, isso para a indústria tem uma conversão industrial melhor. Né? Então, ele deveria também, como qualquer outro setor do agronegócio, o produtor sabe que produto ele tem na mão. E o leite, ele acaba aguardando a análise da indústria para saber qual que é a qualidade do produto dele. A indústria traz igual a qualidade, mas ele
acaba tendo essa qualidade como discussão pós a entrega. Vale lembrar que o preço do leite pago ao produtor caiu 17,8% em abril, fechando o período em R$ 2,87 a média, de acordo com o levantamento do CPEA. Mas na comparação mensal, houve valorização de 8,41%. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.